Olá, eu sou a doutora Audrey Wardington, sou presidente da Sociedade Brasileira de Laser e hoje estamos aqui num momento histórico, porque eu vou entrevistar o Dr. Mário Greenblatt, nosso querido dermatologista brasileiro, que vai nos contar como que veio para aqui no Brasil uma nova sociedade de laser e como que aconteceu toda essa história. Né, doutor Mário? Conta pra gente como começou. Bem, tudo começou quando nós queríamos, um grupo, eu e mais alguns colegas, fazer em São Paulo, no Brasil, uma sociedade nos moldes da Sociedade Americana de Laser, American Society for Laser Medicine and Surgery. E de início parecia uma utopia, porque era uma sociedade que englobaria várias especialidades, não era uma especialidade só. Tínhamos resistência de várias sociedades médicas em cada especialidade, que englobasse outras especialidades numa sociedade única. Não sei se estão entendendo, mas enfim, conseguimos, através de alguns contatos nos Estados Unidos, o Dr. Anderson nos ajudou muito, o pessoal de Massachusetts, do Mass General Hospital, a gente teve muito contato com eles. Frequentávamos os congressos da American Society for Laser Medicine and Surgery e, através desses contatos nesses congressos, resolveu-se tentar transportar essa ideia para o Brasil. A coisa vingou e a sociedade já tem muitos anos e... A medicina no Brasil, ela é dividida em sociedades de acordo com cada especialidade, né? Então, a gente tem uma sociedade de dermatologia, uma sociedade de cirurgia plástica. E como o Dr. Mário explicou, para quem não está entendendo bem, era muito difícil naquela época a gente ter uma única sociedade com várias especialidades, com médicos vasculares, médicos ortopedistas, médicos dermatologistas, mas eles conseguiram fazer isso e tiveram muita ajuda de um importante médico americano, que é o Dr. Rox Anderson. Ele vai dar continuidade para essa história. Na verdade, ele nos ajudou muito. É uma pessoa que gostava muito do Brasil. Ele veio várias vezes para cá. Ele participou de várias atividades científicas, inclusive uma dessas atividades, nunca me esqueço, foi programada uma atividade prática lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que nós isolamos o hospital praticamente o centro cirúrgico, né? Vários procedimentos ao vivo foram feitos, uma coisa que nunca mais se repetiu, que posso dizer com orgulho que ficou na história. E realmente, como o Dr. Audrey estava dizendo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, no começo, não via com bons olhos a existência de uma sociedade que englobasse várias especialidades. Se criou um departamento de laser na Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas não se queria que se misturassem sociedades médicas diversas numa sociedade única. E, nesse ponto, a Sociedade Americana deu o exemplo inicial, que depois de várias resistências, acabou sendo vencido. E nós estamos aqui até hoje. Hoje, a sociedade, muito bem dirigida pela doutora Audrey, com vários sócios, várias pessoas participando, apesar do momento atual de pandemia, mas crescendo sempre. Eu tenho certeza que assim que essa pandemia se encerrar, e eu espero que não demore muito, a sociedade volte a proliferar suas atividades presenciais, que a gente sente muita falta. Sim, e daí eu estava nesse evento do Hospital Albert Einstein, que foi muito bom mesmo. Eu me lembro que, para quem estava começando, doutor Mário, eles falando de laser de CO2, era uma coisa assim super revolucionária, estratosférica, né? Mas assim, quem foi o grupo que começou no Brasil? Na verdade, eu não quero esquecer alguns nomes. Charles Yamaguchi, o... Cláudio Roncati. Como? Cláudio Roncati. Cláudio Roncati. Depois veio o Kazu, mas primeiro foi o pai do Kazu, o doutor, o cirurgião, também, mas Rômulo Mene. Rômulo Mene, sim, mas tinha um cirurgião plástico
mas na parte administrativa, que trabalhava junto também com o Cláudio Roncati. Ah, tá. O Andreoni. Ah, o Dr. Wilson Andreoni, verdade. E da Mas, Dermato, quem que estava com Dermato, o senhor? bom, Com você. comigo estava, pode chamar de você, Tá. Suzana Scheinberg, A Suzana, a Shirley. Luísa Kassab, né? Sim. A Shirley Borelli, bons tempos. Bons Né? tempos. E daí criaram a Sociedade Brasileira de Laser, de Medicina e Cirurgia. E o presidente? Quem que foi o primeiro presidente? Olha, se não me... Primeiro foi o Andreoni. O doutor né? Andreoni, o primeiro presidente. Depois, outros apareceram. Eu também tive a oportunidade de presidir a sociedade. Ótimo. E ela vingou e hoje em dia é uma sociedade pujante, apesar, repito, do momento estranho que nós estamos passando com essa pandemia, com variantes, Sim. com discussões se as vacinas funcionam ou não, enfim. A gente fica... O ano passado, no mês de março, quando se iniciaram as restrições em 2020, né? A gente nunca imaginava que iria demorar tanto. Eram só 15 dias para achatar a curva. Mas me conta uma coisa, e quando vocês começaram, assim, como que era para importar os equipamentos, para... No começo a gente sempre teve dificuldade em divulgar os equipamentos, em fazer treinamento com os equipamentos. Nós dependíamos muito de boa vontade das empresas. Muitas empresas de matriz estrangeiras, famílias americanas, inglesas, montaram representação aqui no Brasil e mal ou bem a gente conseguia esses equipamentos para demonstrações práticas, em atividades didáticas, mas sempre com muita dificuldade. Não era uma coisa muito simples. Né? Sim, os primeiros lasers foram da Coherent, da Sharplan, né? Eu me lembro, era uma rivalidade muito grande do CO2 da Sharplan e da Coherent. Você tem boa memória, viu? Minha memória já está falhando um pouco. E o Einstein daí comprou esses equipamentos? Alguns equipamentos foram comprados pelo hospital, outros comprados pelo grupo de médicos que trabalha no Einstein, dentro da equipe de dermatologia, aliás, faltou o nome do Ariel na parte vascular. Cirurgião vascular. O cirurgião vascular também participou. Mas com o tempo a gente viu que cada especificação de comprimento de onda variava muito. Então tinha vários equipamentos que podem ser usados em várias situações. Se tornou mais difícil a maneira de adquirir esses equipamentos, se tornou difícil traduzir na realidade aquilo que a sociedade sempre se propôs, que é o treinamento dos novos profissionais que queriam mexer com laser. Teriam que ter, não adianta ter um preparo teórico, tem que mexer mexer no aparelho também. Veio o Ruby depois, né? Ela é uma longa história, o Ruby. A primeira vez que eu vi o Ruby, eu estava nos Estados Unidos com o Dr. Simão, que é meu colega dermatologista. Simão Cohen. Simão Cohen. E nós fomos visitar lá o lugar onde queríamos fazer algumas observações sobre o tratamento de tatuagem. Para nós era uma coisa absurda, tatuagem, será que tatuagem vai sair com laser? Não, era uma coisa meio fosfórica, né? Mas aí nós começamos a mexer com lá nos Estados Unidos, com esse equipamento, o Dr. Mark Scharf, lá em Boston, na Mass General Hospital. Ele se tornou muito amigo nosso, é um sujeito que também adorou o Brasil, adorou caipirinha. Aliás, quem que não gosta, quem que né? não gosta, né? Adora a caipirinha, bons momentos, fazem parte da história da medicina. Mas esse treinamento sempre foi a dificuldade de a gente oferecer. Inclusive as empresas, por mais boa vontade que tivessem, muitas vezes não tinha essa capacidade toda de oferecer esses tratamentos de prática das pessoas que queriam mexer com laser. A gente se esforçou muito, ainda hoje é muito complicado. Um dos escopos da sociedade, eu sei de você, seria realmente permitir que esses jovens médicos que queiram trabalhar com laser, que o fizessem
não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Sim, mas é que hoje as empresas, elas proporcionam. Por exemplo, amanhã eu vou num treinamento da Vidence, que é do Ethereum. Então, a própria empresa se disponibiliza. Sim, e uma coisa que eles querem, eles fazem isso para vender. Para vender. Claro. Mas você muito bem, aprende características técnicas, parâmetros com determinado equipamento. Vamos supor que você compra um outro equipamento de outra empresa que usa parâmetros diferentes. Isso cria uma dificuldade maior. Quer dizer, se você se filiar, não digo se filiar, começar a usar um equipamento desenvolvido por uma empresa, você vai usar os parâmetros que essa empresa determina e vai comprar o equipamento dessa empresa, alugar, comprar, enfim, seja o que for. Mas se você tiver equipamento de outra empresa que não seja esse, você vai ter dificuldade em conseguir transformar esses dados para o seu equipamento. Sim, sim, mas uma coisa que eu pontuo muito para os jovens é que, por exemplo, eles estão mexendo com uma luz intensa pulsada. Então, tem vários equipamentos no mercado, tanto equipamentos nacionais, né, que é o caso da plataforma Ethereum, que é o caso da plataforma Solon, e a gente tem equipamentos internacionais, como é o caso do Shell, da Cutera, ou o caso do Harmony, todos fazem luz intensa pulsada. Então, o que os alunos têm que aprender é o que a luz intensa pulsada faz, onde ela age, qual é o alvo. E aí os parâmetros, eles vão pegar tabelas, porque hoje vem tudo em tabelas, não é como na nossa época que a gente aprende a gente fazia as tabelas, né? Mas hoje tem as tabelas, então o aluno entendendo a tecnologia, ele consegue aplicar na prática cada equipamento de acordo com as tabelas. Então, eu acho que ficou mais fácil, né? Hoje em dia, eu acho que o que dificulta é o fato de a pessoa não ter um atendimento presencial de treinamento por causa da pandemia. Ah, sim, isso é um momento, assim, temporário, vai passar, né? É um temporário já demorado, né? Mas a gente vai fazer online, vai dar tudo certo. Não é a mesma coisa. Não é, mas a gente dá um jeitinho. Aí quebra o galho, a gente fala, né? Mas vamos tocando o barco. E como que você vê o futuro do laser no Brasil? Veja bem, o laser chegou para ficar. O grande empecilho inicial foi ter a aprovação das sociedades médicas que não queriam que especialidades outras se imiscuíssem nessa uma atividade que, segundo elas, seria apenas restrita a ela mesma, vamos dizer assim. Sim. A partir do momento que esse empecilho foi sendo removido, embora não totalmente ainda, desculpe, tem algumas arestas que têm que ser removidas. Eu mesmo que me filiei à sociedade, fui fundador da sociedade de laser, teve no começo de ter uma certa dificuldade em que a sociedade de dermatologia aceitasse essa situação, porque eles, durante algum tempo, isso aí eles não viam com bons olhos a participação em congressos da sociedade de laser, achava que era errado a gente divulgar segredinhos, formulações para outros. A medicina nasceu para todos, né? Desde que respeitando situações éticas. Então, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre a mensagem que nós queremos deixar para os médicos que estão entrando na sociedade de laser, né? Por exemplo, o Hospital Albert Einstein tem uma pós-graduação e tem um módulo de laser, eu inclusive dou aula lá. Mas o Mário queria falar um pouquinho sobre a importância do treinamento prático, né? Eu acho que a pessoa, para exercer uma atividade profissional, primeiro tem que ter uma boa base de fundamentação teórica do assunto. E depois da fundamentação teórica, tem que transportar isso para a parte prática. A parte prática, agora, vocês estão conseguindo que as empresas mesmo, através lógico, eles querem vender. Ninguém vai dar equipamento para não ter nenhum lucro depois. Essa é a lei do lucro, né? Mas eu acho que a gente podia até moldar de uma maneira em que a pessoa também tivesse condição não só de se basear em tabelas, mas através de cursos e atividades práticas, que nem aquela do Einstein, ter vários equipamentos com a mesma indicação e para fazer procedimentos com vários equipamentos similares para depois escolher qual queria adquirir. Eu vou tratar de um lado com esse equipamento, do outro lado trato com o outro.
Primeiro, qual que dói menos. Segundo, qual que dá um resultado melhor para o médico. E terceiro, o que dá melhor para o paciente. Sim, perfeito. Então, eu acho que a mensagem que fica é essa, que a nossa sociedade é uma sociedade que não só lida com laser, mas com outras tecnologias, por exemplo, luz intensa pulsada, ultrassom microfocado, radiofrequência. São tecnologias não laser, mas que fazem parte do arsenal terapêutico, mesmo né? nos Estados Unidos, no Congresso de Laser, são focados todos esses assuntos. Luz pulsada não é laser, mas em qualquer curso, em qualquer situação, se estuda, se debate em capítulos de laser. Sim. E não é laser. Exatamente. Então é isso, é uma área de tecnologia, de inovação, e a gente quer fazer com que isso cresça muito no nosso país. E eu agradeço muito. Eu que agradeço, fico até inibido, desculpa a bagunça aqui, tem uma reforma aqui que eu estou trazendo equipamento no consultório, que eu estou diminuindo, estou passando para o meu filho. Né? Não vou deixar de trabalhar, mas eu estou passando para o meu filho, para o grupo. Enfim, e agradeço a oportunidade, que desejo que a sociedade sempre continue em frente. Eu tenho certeza que fará isso na batuta da Audrey e de toda a sua diretoria. Muito obrigada. Obrigada.